hoje no Brasil a gente tem mais casa, mais gente sem casa do que casa sem gente, cara. Tem muito imóvel vazio, muito imóvel vazio, terreno vazio, prédio abandonado. Esse prédio aqui mesmo é abandonado há 11 anos. E um monte de gente, 200 famílias que ocuparam aqui sem casa. Imagina isso. Então, assim, e tava aqui 11 anos. Era um prédio público. Era um prédio público que foi privatizado. Enquanto uns têm muito, outros têm muito pouco. Eu vim do Vale do Jequitinhonha, assim, aos 15 anos, lá não tem uma certa perspectiva de vida. Lá a gente encontrava, assim, uma questão, assim, no Brasil inteiro, qualquer lugar que a gente vai, a gente encontra essas perspectivas de luta, assim. Então, lá o pessoal já tinha essa questão, lá tem mineradora que polui o rio, tem tudo isso, aí tem as pessoas que lutam contra isso, tem todas essas questões. Mas, assim, por uma falta de perspectiva mesmo de trabalho, de estudos, assim, eu tive que abandonar é, o interior de Minas e vim para a capital, assim, vim aos 15 anos. Aí concluí o ensino médio aqui, fui trabalhar primeiro em indústria, depois eu fui trabalhar com outras coisas, assim, fui trabalhar em call center, fui terminar de estudar, e aí foi quando em 2013, final de 2013, eu conheci a Isidora. Aí, assim, começa essa luta pela moradia, porque quem vem do interior geralmente não tinha casa e tal, a gente foi pra Isidora, a gente conheceu essa luta e tal, e daí eu conheci o movimento, assim, o MLB. E aí, assim, aí que começou minha relação com o cinema também, porque quando eu conheci o MLB, eu conheci uma galera que fazia cinema, que era do movimento, assim, então a gente tinha ali um grupo de cineastas que estavam ali, que estudavam e que faziam filmes nas ocupações, que estavam lá. Isso trouxe uma relação muito próxima, inclusive, com o cinema e com as ocupações e com os movimentos e tudo, e começar a estudar sobre essa questão política das ocupações e tudo, entender que a questão é mais do que a necessidade pela casa, que tem um todo e que é um problema que não era só meu, não era só da minha família não ter casa, não era só da Isidora não ter casa, é um problema da classe trabalhadora no Brasil. Aqui, arrumou um negócio pra Você mim? fala Não? alguma coisa aí, negócio? Oi? Oi. Toi. Tá gravando? O cara tá te ouvindo ali ó, atrás. Você tá falando. Deixa eu ver. Não, fala aqui, mano. Oi, som. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quer ver? É porque eu tô perto de você, vou afastar, mas você vai ouvir. Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo? 1, 2, 3, tá ouvindo? Som 1, 2, 3, testando. Ouviu? Isso aí. Som. Sim, eu sou ou não? Sou o Zé. Eu vou dar uma porrada nesse menino. Papai dele sai daí. Oi? Vem cá, pô. A gente criou um cineclube, na época chamava Cineclube Boca do Lixo, que era uma parada de fazer um cineclube itinerante dentro de ocupações, de fazer sessões e de poder trazer o cinema até essas pessoas. Não é a mesma sensação de estar dentro de uma sala de cinema, mas é importante para as pessoas, inclusive, sentir nesse espaço de lazer, poder assistir um filme de vez em quando, poder discutir cinema, poder ver o que aquilo compara com a realidade dela. Então, a gente tem essa perspectiva de entender também qual que é a necessidade dessas pessoas. A gente fala de morar dignamente, mas assim, lá na periferia, você faz uma casa. Aí a gente fala de direito à cidade. Ela conseguiu moradia. Mas e o direito à cidade de fato? Ela consegue ir ao cinema, morando na Isidora? Isso aqui, inclusive, é um pouco do retrato que a gente tem do que foi a minha luta, assim. Essas fotos aqui que estão assim são do meu pai. Essas são da ocupação cultural na Isidora. Que teve quando a gente estava com a ameaça de despejo em 2014, então teve uma ocupação cultural com a galera do Fora Lacerda nessa época. E aí meu pai fotografou esse dia. Essa imagem aqui foi mais ou menos de quando a gente começou essa relação de cinema. Essa imagem aqui tá a pessoa
que hoje me trouxe movimento, essas duas pessoas, esse é o Juliano, esse é o Ayano. E isso aqui foi na Ocupação Vitória, lá na Isidora, tá eu aqui na foto. A gente fazia uma oficina de cinema com os moleques lá na Isidora. E foi quando começou essa relação do cinema mesmo, assim. Essa foto é bem do princípio da história, assim. Isso aqui é da abertura da Copa do Mundo, aqui em BH. Que a gente já estava assim, lutando por outras lutas também, inclusive saber que essa luta era muito maior, que enquanto a gente estava lutando simplesmente pela Isidora, a gente descobriu que tinha várias famílias sendo despejadas do Brasil afora para poder se construir estádio, para poder ter uma Copa do Mundo. Então, essa foto é da abertura da Copa. Isso aqui é a Isidora, os moleques soltando papagaio com a cidade administrativa aqui no fundo, bem lá no finalzinho. Isso aqui é a Ocupação Esperança, na Isidora, que é onde eu morava. E essas imagens de cima é da Primavera Feminista do Fora Cunha, que a gente teve aí em 2015, final de 2015. Inclusive foi uma das lutas que gerou hoje o que a gente tem, a Casa de Mulheres Tina Martins. Estava em construção ali o movimento de mulheres Olga Benário e tal, que a gente conseguiu chegar depois no que foi a ocupação Tina Martins, que virou caso de referência à mulher Tina Martins, que veio muito dessa época aqui também. Aí tem outras fotos meio aleatórias também. Você sabe que aqui a gente tem um programa de incêndio, né? Programa de prevenção de incêndio, projeto piloto na cidade de São Paulo. E pela segunda vez esse programa absurdo não resolve nada, pelo contrário, piora a situação dessa prevenção. Haja visto um hidrante ali que está sem manutenção praticamente desde o outro incêndio, que também não funcionou em 2012. Eu estava aqui, eu não consegui salvar nada. Não consegui salvar nada porque veio o incêndio e eu quando, pela minha situação, eu começo a passar mal. Aí eu vim, sentei numa cadeira aqui eu fiquei. O primeiro dia eu passei a noite sentada na cadeira aqui. É muito difícil eu ter uma boa noite de sono, porque às vezes eu me acordava, eu ia dormir antes do povo ir dormir, para ninguém morrer queimado, então eu sempre tive isso na cabeça. Tem que estar esperto com o povo. De considerações mesmo, eu acho que é mostrar a importância que esse espaço tem, assim, mostrar que o cinema ele é um espaço de formação. O teatro ele é um espaço de formação, a música é um espaço de formação. E a gente nunca pode ignorar essas coisas. A gente tentar entender que esse espaço que a gente tem hoje, para o estudante de comunicação, para quem faz cinema, para quem faz fotografia, entender que esse espaço é um espaço de formação. Quem nunca se formou com aquela imagem de um cara caindo, com o policial atrás dele, na ditadura militar, quando a polícia, quando estava até aquela greve dos metalúrgicos em São Paulo, o pessoal dentro do estádio, e que a polícia teve repressão. Quem nunca se formou com aquela imagem? Quem nunca passou nada na cabeça dela se passar essa questão da repressão policial e do avanço do fascismo? Quem nunca? Aquela imagem foi usada para fazer várias notas diferentes, vários textos diferentes, mas sempre a mesma imagem. Então essa imagem, ela forma pessoas. Então essa imagem, ela é um negócio que forma muita gente. Quem nunca se formou assistindo Ladrões de Bicicletas, daqueles filmes lá do... Não vou lembrar o nome do diretor, não. Vitório De Sica? É isso mesmo? Acho que é Vitório De Sica. É Ladrões de Bicicleta. Quem nunca se formou com aquele filme? Quem nunca se formou com aquele filme que tá ali na parede, ali, o cartaz branco sai e preto fica? Quem nunca formou com esse filme? Quem nunca se informou com essas coisas? Então entender que esses espaços também são espaços de formação. A gente fazer isso a favor da luta é uma coisa muito importante. Não vou perceber que elas são favelas que são as favelas melhor organizadas da cidade. Tem privilégio, tem que se combater, mas tem privilégio, tem que se compartilhar. O privilégio de poder, de conhecer diretores de cinema, de conhecer artistas da música, do teatro, é um privilégio que a gente tem que compartilhar com outras pessoas para que todo mundo conheça, todo mundo possa trocar essa experiência e repassar essa experiência. A experiência do saber é um privilégio que a gente tem que compartilhar.